hoje no Sistec Comunidade eu recebo duas figuras ilustres da educação de Caratinga. Ele que foi um dos fundadores da escola CNC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, o senhor Munir Saigli, e também sua esposa, dona Ana Maria de Miranda Saigli. Eu estou hoje com os dois aqui para falar de um acontecimento que é a saída deles da escola CNC, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2015. E nós vamos conversar agora com exclusividade aqui para o Sistec Comunidade, primeiramente com o senhor Munir. Senhor Munir, muito obrigada pela participação e pela presença aqui na TV Sistec. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de poder estar aqui e dar as explicações que forem necessárias. Senhor Munir, foram 52 anos trabalhando no CNC, o senhor que é um dos fundadores da escola. Conta para mim qual o motivo da sua saída. É uma luta de 52 anos, onde eu fui professor há algum tempo, comecei lecionando inglês, passei a lecionar português e me especializei nessa disciplina. Posteriormente, nos pediram que assumisse a direção, que já estava vaga. E assumimos, fizemos a escola crescer, porque assumimos a escola com 66 alunos apenas e chegamos a perto de 1.000. E com o tempo, a administração central começou a interferir no nosso trabalho e isso não nos satisfez, a mim pelo menos não satisfez, e eu resolvi não mais continuar, porque com uma administração centralizada em Brasília, com tudo difícil para nós. Você tem a ideia, para comprar um pó de café tem que pedir autorização a Brasília. E essa autorização demora uma semana e o pó de café precisa dele para agora. Isso é apenas um exemplo rasteiro que estou dando daquilo que estava acontecendo. E com os preços altos da mensalidade, nós achamos que seria impraticável comparar Caratinga com um centro maior, colocando os mesmos preços. É verdade. Agora, senhor Munir, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. Então, na verdade, o CNC não era uma escola particular independente, ela era uma escola que dependia, né, totalmente de um poder maior. São muitas escolas espalhadas pelo Brasil com a centralização em Brasília. Se bem que a centralização é em João Pessoa, na Paraíba, mas por conveniência administrativa, ficar em Brasília, porque fica mais perto do poder maior. E ali eles comandam, é tudo via e-mail, via telefone, é tudo escaneado, tudo, enfim, com muita dificuldade. A gente lutava pelo menos muito, com muita dificuldade para manter da forma que eles queriam. Nós estávamos acostumados a dirigir da nossa forma, nós tínhamos poder para acertar essa ou aquela situação de um aluno mais carente, por exemplo, pagando menos. Agora não foi possível, colocaram um preço fixo e eu pelo menos não estava contente com essa situação, preferi colocar o cargo à disposição e pedir para sair. De princípio, pedi até que diminuísse meu salário, porque achei que estava muito, já que o serviço ia ser tão pouco. Agora, senhor Munir, quem assume a direção agora? O senhor que era diretor administrativo, dona Ana, diretora pedagógica, quem que assume o cargo de vocês agora? Assumiu o Zé Geraldo, que é funcionário também já de algum tempo, e ele faz sempre essas coberturas. Quando uma escola está necessitando de um diretor, ele é que aparece para fazer a transição. Está em Caratinga, não sei em que situação, se transitoriamente ou se está definitivamente. O fato é que ele é nosso amigo particular, nós nos damos muito bem, ele é muito competente e pode levar avante o nosso ideal. Tá certo. Vamos conversar agora um pouquinho aqui com a dona Ana. Dona Ana, a senhora que foram 43 anos também de CNC, a senhora atualmente era a diretora pedagógica da escola. A escola, ela contava com quantos alunos? Como o Munir falou, né? Em 2015 nós tivemos uma média de 550 alunos. Tivemos uma queda grande de 2014
2013, 2014 para 2015, nós perdemos um bom número de alunos, em função de preço e em função do modismo, porque Caratinga é uma cidade que a gente percebe que uma escola nova, ela atrai os alunos, não importando muito a situação dessa escola, a qualidade dessa escola. É novo, os meninos vão. E hoje a gente sente assim, que os meninos têm uma influência muito grande sobre os pais, né? Quem escolhe a escola é o aluno, diferentemente de um tempo atrás, quando se criava a raiz, né? Os pais estudavam numa escola, os filhos estudavam, então havia aquela integração entre a família e a escola muito maior do que hoje. E as famílias criavam raízes junto às escolas. Então a gente percebe isso. E a chegada de uma escola nova em Caratinga também resultou, né, na redução do número de alunos para todas as escolas que já existiam aqui. Então nós não fomos diferentes. E a SENEC resolveu estabelecer um preço que nós achamos que não estava de acordo com a realidade caratinguense, porque pelo menos a nossa clientela é uma clientela que trabalha muito no setor terciário. O comércio domina a economia de Caratinga. E o comércio está passando por uma crise muito grande. Então a gente sabe que isso interfere. Porque quando o pai estabelece as prioridades dele, né, as despesas, é claro que a escola vai sendo ali deixada para depois em relação a outras prioridades. Então a gente percebe que um conjunto de fatores fez com que se desgastasse um pouco, né? Como que vocês deixam agora, depois de tanto tempo a escola, como é que está aí o coração de vocês? O coração da gente fica lá. Meus filhos estão lá, são professores, meu neto estuda lá. E a gente sente um vazio muito grande, mas muito grande mesmo. Eu que estava acostumada a levantar, ir para a escola, voltar 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas, né? E a gente sente assim, um pouco sem lugar. Mas eu acho que isso é uma fase transitória, isso vai passar, né? A vida da gente vai se acomodando. E agora, por exemplo, não dá nem tempo da gente sentir a casa tá cheia, os netos estão aí. Então a gente vai preenchendo essa lacuna. E eu acho que a família é o ponto essencial para a gente preencher toda essa ausência. Porque a SENEC acabou sendo uma família para a gente, né? Hoje, por exemplo, eu não diria os periquitinhos e as periquitinhas, mas eu diria que são aqueles filhos do coração que a gente vai adotando à medida que a gente vai convivendo com os pais. E eu gostava muito de estar na porta, de receber todos os dias os alunos, tanto que eu conheço um por um pelo nome. Então, todo mundo ficava assim, mas como é que a senhora consegue? É o hábito de ficar ali, de dar boa tarde, de dar bom dia, né? A gente vai conhecendo os meninos e a gente conhece também um pouco da vida de cada um. E eles vão fazendo parte da vida da gente. Então, é um vazio muito grande mesmo. Quantas pessoas não passaram por aquela escola? Quantos profissionais consagrados hoje em nossa cidade, nossa região e até que estão se despontando fora de Caratinga não passaram por essa escola? A escola que já chegou a ter, como a senhora mesmo disse, 1000 alunos, né? Então, assim, foi uma escola, foi uma história importante para a cidade
cidade de Caratinga e foi também para a senhora, não é isso? Com certeza. Eu digo, dos meus 64 anos, 41 eu vivi ali dentro. Ali dentro. Então, quer dizer, mais da metade da minha vida está ali. Então, eu até falei com o Munir, no começo ele estava muito desanimado, muito assim. Eu falei, Munir, isso vai passar e tal. E foi muito bom, porque o professor Antônio da FUNEC chamou o Munir para ir trabalhar à tarde também, porque ele trabalha só à noite, o horário dele é à noite. Então falou com ele, Munir, vem à tarde, vai lá para o setor jurídico, fica lá à tarde. Então isso fez bem para ele, sabe? Saber que ele vai de tarde poder sair para o trabalho, porque ele estava assim ficando muito triste em casa. Falei, Deus me livre, não pode não. Então isso melhorou para ele. E eu, em casa, você sabe, trabalho não falta, né? Então a gente vai fazendo uma coisa, fazendo outra, mexe aqui, mexe ali. E o dia passa e a gente vence mais um dia. E eu espero assim, que os dias vão passando, porque o sair é como você perder um ente querido. Só o tempo vai te fazer acostumar àquela ausência. Então, eu perdi um ente querido, então eu estou esperando o tempo fazer o papel dele, cuidar de preencher aí essa ausência e ficar só aquela saudade gostosa, né? As lembranças boas das... Dona Ana, não há nenhuma chance de voltar atrás? Não, nenhuma, né? Quando eles mandaram a nossa demissão, eles mandaram com até a dispensa do cumprimento do aviso prévio. Então, não há chance de retorno. Está explicado. Agora, vamos falar aqui, seu Munir, como eu disse agora há pouco com a dona Ana aqui, que a gente está falando sobre essa importância que essa escola tem para a cidade de Caratinga. Eu imagino também que ela tenha sido muito importante para a vida do senhor. O que o CNC, o que essa escola representou para a sua vida? Eu ajudei a fazer desde o princípio. Nós, quando começamos, não tínhamos carteira, não tínhamos mesa, não tínhamos nada. Nós sentamos em pilhas de tijolos, resto de construção de barracão da prefeitura. Ali era um clube dos operários que nós dividimos em 3 salas e iniciamos assim. Quando demos o primeiro exame de admissão, nós fomos ali para a Praça do Menino Maluquinho e alugamos um cômodo ali, até não é bem um aluguel, uma sessão gratuita, e fizemos ali o exame de admissão. Naquele tempo usava o exame de admissão ao ginásio. E ali, sentando em tijolo, em caixotes, nós ficamos alguns tempos. Nós desfilamos como na 24 de junho, porque foi criado em 21 de abril. Em 24 de junho desfilamos, foi feito farrapos no meio das escolas limpinhas, todas uniformizadas. Nós fomos com aquele bloco de farrapos, sofrendo as críticas do povo, mas com o tempo passamos a ser talvez uma das melhores escolas da cidade. E tivemos o maior número de alunos de todas as escolas particulares de Caratinga. Ajudei a construir, fiz a quadra coberta, que é um exemplo para Caratinga, uma quadra espetacular. Ajudei a organizar o piso da escola, e temos muito que lembrar do professor Sebastião Zeferino e dona Terezinha da Silva, que construíram os prédios. E nós acabamos com os arremates e estamos ali, estivemos pelo menos algum tempo funcionando. Eu fui para lá garoto ainda, moço cheio de ideal, para sair já com 80 anos de idade, já derrotado. Bom, nós estamos chegando ao final do Sistec Comunidade. Vai ser difícil agora imaginar a Escola Cenecista de Caratinga sem a dona Ana, sem o senhor Munir. Vocês já fazem parte, né, da história desse colégio. O senhor Munir quer deixar alguma consideração final, algum agradecimento, algum recado para os alunos? Eu devo agradecer muito aos colegas professores, aos funcionários da limpeza,
aos pais de alunos, aos alunos. São todos amigos, amigos do coração, amigos que ficarão para sempre conosco e que jamais esqueceremos. Dona Ana, alguma consideração final também? Vou agradecer, né? Aproveitar esse espaço, agradecer a cada pai, a cada família caratinguense que confiou no nosso trabalho, esteve conosco enquanto nós estivemos à frente da escola. Agradecer a todos os funcionários da SENEC, todos eles, pelo companheirismo, pela amizade, pela cumplicidade, por estarem conosco em momentos difíceis que nós passamos ali dentro, e eles foram companheiros. Isso é muito importante. Nós formamos uma equipe ali por um tempo muito bom, e essas lembranças são assim, lembranças que a gente não vai esquecer nunca. Eu acho que nós saímos da SENEC, mas a SENEC não vai sair da gente, porque a SENEC como empresa, ela, um funcionário a mais, um a menos, um entra, outro sai, né? Mas eu acho que quando a gente passa mais da metade da vida da gente trabalhando num lugar, a gente tem que deixar marcas, e com certeza essa instituição tem também que ficar entranhada em cada um de nós. E a SENEC está entranhada em cada um de nós. Todos os nossos filhos estudaram lá, concluíram o ensino médio lá. Hoje 2 são professores lá e uma é advogada, trabalha no tribunal em Belo Horizonte. Então, nesse momento que a gente tem que agradecer, né, por ter estado ali tanto tempo e por ter contribuído para o crescimento das pessoas que passaram ali. E desejar à SENEC sucesso, né, e que os pais continuem acreditando no sistema SENEC e apoiando o sistema SENEC, porque uma escola que faz 50 anos, ela faz parte da história da cidade. Com toda certeza. Muito obrigada, Dona Ana, muito obrigada, seu Munir, pela presença, por falar aqui para a nossa comunidade de Caratinga, de toda a região também, por abrirem o coração aqui sobre essa triste notícia, né, que é a saída de vocês da Escola Cenecista de Caratinga. O Sistec Comunidade fica por aqui, nós voltamos a qualquer momento com mais notícias para você.